Big Mom chegando a Onigashima. Todas as calamidades estão lá, alimentando a fera para ela não fazer nada. Ela diz que perdoará King se ele se juntar à sua tripulação. Ela diz que ainda faltam 3 raças no país dela e King é uma delas. Destaque para ela dizendo que uma das raças foi supostamente extinta, mas King está ali na frente dela. Quais as raças que faltam para Big Mom? Gigantes certamente é uma delas. Temos os gigantes malignos da raça de Ors, mas eles ainda seriam gigantes no final. Temos a raça de King, que por conta das asas nos leva a uma variante do povo do céu. E qual seria a terceira? Tontata não é, porque já tem Charlotte Normand. Não me pergunte como nasceu esse bicho. Provavelmente a segunda raça que lhe faltam são os Birkans. A raça supostamente extinta que vimos até agora são eles. A raça do Enel. O Enel destruiu sua ilha e os poucos sobreviventes são ele e alguns de seus subordinados. E realmente as asas dos Birkans são desenhadas de forma diferente lá nas inscrições da lua. E temos também o monge louco Urogi com asas parecidas. Então, querendo ou não, os Birkans ainda existem. E aqui entram alguns problemas também. As asas de King são de cores diferentes. Então, qual afinal é a raça de King? Bom, King é o primeiro comandante dos Piratas das Feras. Dekaido é uma das criaturas mais fortes do mundo de One Piece, com toda certeza. Até onde sabemos, o território de Kaido, o Wano, é fortemente inspirado pelo Japão e suas criaturas míticas. E é por isso que Oda tem usado toda a mitologia japonesa como inspiração para o Wano e seus personagens. Portanto, para sabermos mais de King, devemos procurar as habilidades dele dentro da mitologia japonesa. Todos os comandantes e oficiais de ligação de Kaido possuem um codinome que representa uma referência aos jogos de cartas e ao mesmo tempo determinam a classificação de acordo com o valor da carta. King, Queen, Jack, Joker, respectivamente o rei, a rainha, o valete e o coringa. Kaido é a pronúncia para card em japonês, ou seja, Kaido é o baralho inteiro. King é o comandante de maior escalão. Mas o interessante é que seus nomes utilizados por Kaido não são seus nomes verdadeiros, aparentemente. Porque se pegarmos, por exemplo, do Flamingo, que era chamado de Joker, ainda tinha um nome antes do seu apelido. King é um homem extremamente alto, largo, aparentando ser mais alto até mesmo que o Jack, que já é bem grande. Ele usa roupas escuras que cobrem completamente o seu corpo e lembram bastante as roupas de Magellan, o diretor da Impel Down. King usa uma máscara sobre o seu rosto e um chapéu com óculos de proteção. Ele também tem um par de asas grandes e escuras nas costas, parecendo asas de anjo. Chamas também parecem estar saindo, sendo emitidas na parte de trás de sua cabeça. Muitos se perguntavam quais as habilidades o King poderia ter e que fruto do diabo ele usava. Por conta de sua aparência, a maior parte das especulações era certamente uma fruta que lhe permitisse pelo menos voar ou controlar o fogo. Porque ele tem asas e havia chamas no seu corpo em sua primeira aparição. Lá no capítulo 930 sua Akuma no Mi acabou sendo revelada. Ryu Ryu no Mi modelo Pteranodonte. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral que realmente permite que ele se transforme em um Pteranodonte, em um híbrido desta raça. Legal, mas muitos notaram que as asas de um Pteranodonte são completamente diferentes das asas de King e sua forma humanoide. Não importa quais fontes você procure, o Pteranodonte não tem nada a ver com fogo, a não ser em representações de Rodan, personagem clássico da saga Godzilla, mas ainda assim fictício. Então chamas soa estranho junto desse animal. Isto deixa apenas uma suposição. Sua Akuma no Mi não tem nada a ver com sua aparência. Então ele tinha as asas e o fogo antes de adquirir esta fruta. Aquelas asas e o fogo são naturais. Isto quer dizer que King pertence a alguma raça estranha ou diferente. E sim, talvez esta raça já nos foi apresentada no país de Wano. O velho Tenguyama Hitetsu. Ele é muito semelhante em aparência à imagem clássica do que associamos a um Tengu. Até mesmo seu nome, Tenguyama, implica nisso. Nariz comprido como o de Usopp, asas de um kimono clássico, típico para um Tengu. Todos também lhe deram o apelido de Tengu. Sabemos que Hitetsu é um mestre espadachim e um descendente direto de Tenguyama Kotetsu, um ferreiro lendário. As asas de King são como as asas de Hitetsu e ambas são consideravelmente grandes. Só que King não possui este nariz atraente de um Tengu. Mas nem todos os Tengus são iguais. Há uma distinção mitológica entre o Daitengu e o Kotengu. Daitengu são frequentemente retratados em uma forma mais
humana do que os seus subordinados. E portanto são chamados de Hanataka Tengu. Embora King não tenha um nariz grande, ele deveria ser classificado como um Dai Tengu, a forma mais forte deles. Mas há mais evidências de que King é sim um Tengu. Tengus são frequentemente associados a uma montanha em particular e ao fogo. Lá no capítulo 934 nos foi apresentado um mapa de Wano que mostrou que há uma montanha ao lado do castelo de Orochi. Este é chamado Monte Fuji. E assim como o japonês Monte Fuji, na mitologia japonesa o Tengu é considerado o santo padroeiro do Monte Fuji. Então pode haver uma conexão entre o Monte Fuji de Wano e a família Tenguyama. Quem sabe. Outro ponto é que o Tengu também é dito por ter a responsabilidade de proteger a fronteira do Japão de intrusos. E quem estava responsável por bloquear os piratas da Big Mom nas fronteiras de Wano? Sim, King. Os Tengu japoneses sempre são representados segurando espadas, bastões de peregrinos, pergaminhos ou contas de oração. Como sabemos, tanto King quanto Hitetsu utilizam uma espada. E as ligações não param por aí, meus amigos. Um cara chamado Minamoto no Yoshitsune teria aprendido a arte da espada com um Tengu. Nas histórias japonesas, quem acompanha Minamoto no Yoshitsune era ninguém mais, ninguém menos que um monge chamado Benkei, o guardião da ponte e colecionador de armas. Sim, o mesmo que roubou a Chusui de Zoro nesse episódio. Sabemos que Wano é a terra dos samurais e abriga os melhores armeiros. Um deles é Hitetsu. Também sabemos que os Poneglyphs e o Kairoseki, aparentemente indestrutíveis, são originários do país de Wano. No entanto, alguém tem que ser capaz de esculpir palavras nas pedras e moldar os Poneglyphs. Moldar as algemas de pedra do mar e regular seu efeito. Isto quase beira magia. E esse é um grande ponto principal, porque Tengus são ditos por terem poderes mágicos na mitologia. E sabemos que eles são ferreiros por natureza. Portanto é muito provável que o clã de Hitetsu fosse responsável pela produção e processamento das rochas marinhas e claro dos Poneglyphs. Aqui podemos até fazer a ligação do vulcão do Monte Fuji do país de Wano, onde talvez os Tenguyama utilizavam a lava da montanha para forjar Kairoseki, Poneglyph e espadas. Aliás, no Kairoseki, ao qual nunca vimos ser destruído, é utilizado a pirobloína, que é um elemento do mar, mas que quando evapora chega aos céus e forma as ilhas do céu. Ou seja, essa pirobloína que forma toda a Skypiea é usada na composição do Kairoseki e quem sabe no dos Poneglyphs. Alguma vez você já se perguntou como Kaido consegue tanto Kairoseki, principalmente refinado e recriado, quando isso é classificado como muito raro? Faz sentido se King é parte do clã Hitetsu que domina a arte da forja. Portanto pode processar a pedra do mar para Kaido de acordo com os seus desejos especiais. Então talvez tenhamos sim uma nova raça surgindo com King, ligada diretamente ao povo do céu e claro ao Wano, que antes era chamado de país do ouro, mas curiosamente nunca vimos ouro. O único lugar que já vimos uma cidade dourada foi em Shandora.